depois. Um luar, um azul do mar que a noite compôs. Uma estrela. O meu nome é Pedro Caldeira e eu estou aqui para vos ajudar com as regras de etiqueta do costume e às vezes também compartilhar algumas experiências e opiniões próprias sobre a atualidade do mundo e também daquilo que eu estou a viver. Agora, por exemplo, eu estou aqui no Rio de Janeiro, devem estar uns 35 graus no mínimo, está uma tempestade lá fora horrorosa e portanto eu estou agora a transpirar muito. Peço a maior das desculpas, mas infelizmente o tempo está para lá de quente. Infelizmente, com muita pena minha, aqui começou a época da chuva e em Portugal também por um lado é bom, mas o tempo começou a melhorar e como tal eu vou agora fazer as minhas malas para voltar para Portugal. Portanto, eu vivo entre cá e Lisboa e agora é a altura de voltar para Lisboa. E para ir para Lisboa, para apanhar um avião para Lisboa, eu sou obrigado a fazer o teste de Covid. Existe o teste rápido e existe o PCR, que eu nunca percebi muito bem qual é aqui a diferença. Eu sei que dia 2 eu tenho que ir a uma clínica fazer o tal teste e no dia a seguir dá-me o resultado para eu poder embarcar. E então hoje eu vou falar precisamente de clínicas e de hospitais e como é que nós devemos comportar, precisamente porque hoje em dia agora nós estamos a viver uma época que todos nós temos que ir a clínicas e hospitais por um motivo ou por outro. Espero bem que seja só por bons motivos e para irmos à procura de bons resultados, mas infelizmente sabemos que o mundo está a passar por uma altura muito complicada e muitas vezes vamos ter que fazer visitas a pessoas doentes ou vamos ter que falar com médicos, etc. Portanto, eu acho que é nestas alturas onde se vê uma grande a educação e os princípios, os nossos valores, vem muito nestas épocas de dificuldade, como os tempos de uma pandemia ou tempo de guerra. E, portanto, se você estiver agora a viver numa situação que seja obrigado a trabalhar com médicos, eu peço-vos encarecidamente, além de vos aconselhar como o perfeito cavalheiro, que tenham o máximo dos respeitos pelos profissionais de saúde. Principalmente, do meu ponto de vista, os enfermeiros, que em Portugal ganham tão pouco, e aqui no Brasil também, e acabam por ter o pior trabalho de todos. Estamos a falar de coisas de higienização, de pessoas doentes, de pessoas que não se podem mexer, dar-lhes banho, aguentar com birras, alimentar. Portanto, eu fico sempre muito surpreso com a disparidade de ordenados que existe entre o médico e o enfermeiro. E eu acho que os médicos deviam, se calhar, até ganhar mais do que o enfermeiro. Bom, mas agora o caso não é de dinheiro, é de como nós nos devemos comportar num hospital ou numa clínica. Ponto número 1. Quando se vai a uma clínica, hoje em dia é mais do que obrigatório pôr uma máscara e desinfetar as mãos. E vocês devem evitar ao máximo dos máximos irem a hospitais, a não ser que seja alguma coisa muito importante e que vocês precisem de se reunir, por exemplo, com o médico de um familiar vosso. Tirando isso, evitem ir ao hospital. Mas agora vou virar o jogo, vou falar também como é que uma enfermeira e um médico devem atuar também no hospital. Da mesma maneira que o respeito tem que ir em direção à profissão dos médicos, também os médicos têm que entender o enorme desgaste que os doentes estão a passar. E infelizmente, cada vez mais eu vejo no telejornal lares, por exemplo, que maltratam as pessoas de idade, que é um dos casos que mais me choca, é as pessoas que tratam mal os idosos e as pessoas que tratam mal as crianças nas creches. Eu nem vos vou dizer o que é que eu sinto quando eu vejo na televisão cenas de maltrato. Em Espanha, por exemplo, agora descobriu-se uma cadeia de lares em que maltratam os velhotes, tinham os velhos amarrados a uma cadeira de rodas. Eu não vos posso dizer o que é que me passa pela cabeça, porque eu acho que até isso é ilegal. Mas agora vamos falar de médicos e de enfermeiros que sejam pessoas normais, não é? Pessoas que queiram trabalhar e fazer o seu melhor, mas que muitas vezes pecam pela falta de cuidado e de carinho. Muitas vezes eu acho que o paciente o que precisa mais é de um carinho ou de um abraço, se for o caso, ou um beijinho, o que quer que seja, e não propriamente a explicação médica da doença, porque os médicos falam de uma maneira, que aliás escrevem, se vocês repararem bem, quase todos os médicos têm uma letra muito estranha. Mas não interessa muito estar a explicar ao paciente, como se ele fosse um robô, para entender a doença que ele tem e a cura que ele pode vir a ter, quando se está a falar com ele como se fosse um robô. Portanto, eu penso a todos os médicos e enfermeiros, que eu sei que eles estão sobrecarregados, mas lembrem-se também que do outro lado do campo, não é? Do outro lado do campo de batalha, assim que se diz, também existe um desespero enorme. Portanto, o desespero não é só de quem está dentro do hospital,
também cá fora existe um desespero enorme. Cá no Brasil estão agora a morrer à volta de 3.000 e tal pessoas por dia. Há muitas pessoas que não têm água canalizada em casa, portanto nem lavar as mãos podem. Portanto, eu penso, pelo menos as pessoas que me tiverem a vir cá no Brasil e que trabalhem com medicina, para terem muito cuidado, para entenderem que existe um campo de batalha nos hospitais, mas cá fora também. E, portanto, as pessoas precisam não só da medicina, mas como também do apoio moral dos médicos, que acabam por ser os nossos heróis. Portanto, como é óbvio, tanto os enfermeiros como os médicos devem estar com um esgotamento, não é um esgotamento disparado, mas com uma cabeça feita em água. Portanto, vocês tenham muito cuidado quando forem para um hospital ou para uma clínica, ou seja, que lugar for onde tiverem pessoas que estiverem carenciadas fisicamente, vocês têm que ter muito cuidado em fazer o menos barulho possível. Telefones sempre pôr em modo avião. Evitem também tirar fotografias. Há muitas pessoas que tiram fotografias a dar a mão à avó que está entubada. Eu acho isso de um péssimo gosto. Antigamente também se tirava fotografias aos mortos. Eu acho isso uma coisa macabra. Portanto, se vocês tiverem vontade de postar uma fotografia a dizer que são ótimos familiares, postem uma fotografia de um familiar vosso, mas quando ele está no seu esplendor. Não ponham fotografias de pessoas acamadas. Eu acho que isso é muito feio e isso claramente é a única coisa que vocês querem depois, no fundo, é demonstrarem que são os ótimos familiares e vão ao hospital visitar os velhotes. Portanto, vocês não têm nada que pôr a fotografias. Portanto, zero barulho, zero fotografias. Tenham muito cuidado ao falar com os médicos e com as enfermeiras, porque eles, coitados, muitas vezes têm que vos ouvir a dar abraços e esterismos quando a notícia é boa, mas muitas vezes a notícia não é boa porque os médicos também não são super-homens e depois têm que vos ouvir aos berros a perguntar como é que isto é possível e que foi um erro médico. Se calhar isso pode acontecer, mas é para isso que existe uma assessoria jurídica. Se vocês acharam que não foram bem, que um familiar vosso não foi bem cuidado num hospital, então vocês aí podem fazer uma ação em tribunal. Mas agora estar no hospital, nos berros, com o médico ou com os enfermeiros, é uma falta de respeito, não só para o ofício deles, como para todas as pessoas envolvidas no hospital, principalmente com os outros pacientes que estão a ouvir os vossos berros. Portanto, controlem as vossas emoções ao máximo, porque se há alguém que tem as emoções à flor da pele, com certeza que devem ser os médicos que veem todos os dias pessoas a morrerem. Infelizmente as coisas mudaram. Eu não sei se eu já vos falei sobre isto nos programas atrás. Eu julgo que sim. Na altura ainda não havia esta pandemia horrorosa ou não estava tão grave e ainda se podiam mandar flores, por exemplo, para os hospitais. Dá-me ideia que hoje em dia já não se pode fazer isso. Portanto, se você quer ter um detalhe bonito com alguém que esteja hospitalizado, espere para mandar o ramo de flores para quando essa pessoa melhorar e estiver já em casa. Evitem ao máximo enviar qualquer tipo de encomenda ou de pedido para um hospital, seja flores, bombons, chocolates, cartas, porque isso obriga a que entrem mais pessoas nos hospitais e o risco de contaminação aumente. Portanto, essa regra de etiqueta, por agora, acabou. Infelizmente, eu não tenho tempo para continuar porque o meu programa não pode durar mais do que 10 ou 15 minutos e eu gosto muito de falar. O programa de hoje não foi muito alegre, mas infelizmente é a realidade em que nós estamos a viver. Como eu vos disse, aqui no Brasil são 3.500 pessoas por dia, portanto, como é óbvio, faz uma pessoa pensar e muito. Eu espero que tenha sido útil e espero que vocês não me estejam a ouvir desde uma cama de um hospital. Espero sim que estejam a ouvir do vosso telefone ou do vosso computador em casa. Um grande beijinho, um grande abraço e um bom aja a todos. Eu cá estou para a semana para mais um episódio de Um Perfeito Cavalheiro. Um beijinho e um abraço para todos. Uma ilha, um sol que aos poucos se pôs, um luar, um azul do mar que a noite compôs.